Acho que vamos começar, gente, né? Até para a gente não passar muito do tempo, tá? Aham. Boa noite para todo mundo. Então, hoje a Fernanda vai treinar a apresentação dela de defesa da dissertação de mestrado. E a Fê, então, tem aproximadamente 40 minutos para fazer a defesa. E aí depois entra a parte da banca, tá? Ficou para quando mesmo, Fê, a tua apresentação? 16, né? Isso, 16, às 9. 16 às 9 da manhã. Depois a gente vai colocar lá no grupo, quem quiser assistir, tá convidado. E só relembrando que segunda-feira a gente tem encontro de novo, então, né? Essa vez ficou 2 semanas seguidas, porque semana passada não deu para fazer, então eu não quis mudar toda a sequência, tá? Fê, fica à vontade. Beleza. Aí quando começar, eu vou começar a marcar aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim, aham. Tá. Então, acho que eu vou começar, né, prof? Então, meu nome é Fernanda. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e as possíveis contribuições da apresentação de hoje. Então, eu vou apresentar hoje a minha dissertação de mestrado, intitulada como Efeitos da Fisioterapia Aquática em Solo Seco, sobre a capacidade funcional de indivíduos com e sem doença de Parkinson. Um estudo protocolo seguido por um ensaio clínico randomizado. Este é um estudo que ele é uma parceria da UFSPA com a URGS, sobre orientação da professora Fernanda Secchetti e co-orientação da professora Flávia Martinez. Então, a gente inicia falando um pouquinho sobre a doença de Parkinson. A gente sabe que ela é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente do mundo, caracterizada, então, pela perda progressiva de neurônios dopaminérgicos da substância negra. Então, a gente sabe que a perda progressiva desses neurônios leva a uma diminuição na produção de dopamina, que leva, então, a um comprometimento da capacidade funcional e de equilíbrio desses indivíduos. Então, quando a gente fala sobre capacidade funcional, a gente entra nessa questão de habilidade, uma medida que ela consegue nos mensurar o quanto esse indivíduo ele consegue realizar de forma eficiente as suas atividades de vida diária, por exemplo. A gente consegue perceber a questão de mobilidade, a questão de equilíbrio, a questão de força muscular. E quando a gente fala de força muscular, a gente destaca o quanto de força que o indivíduo ele precisa para realizar as atividades de vida diária. Dentro da doença de Parkinson, a gente tem dois subtipos, que é o tremor dominante e o rígido acinético com instabilidade postural. Sendo o tipo rígido acinético com instabilidade postural, o subtipo com progressão mais rápida e incapacitante da doença. Isso porque a gente tem uma diminuição maior de dopamina quando comparado ao tremor dominante. Então, tendo em vista que esses dois subtipos, eles apresentam um curso clínico e um prognóstico diferente, é importante a gente considerar isso para a prática clínica, tendo em vista que o rígido acinético, ele acaba tendo, por ter uma diminuição de dopamina, uma redução, por exemplo, nos reflexos posturais, nos ajustes posturais, na questão de controle postural, e tudo isso acaba influenciando na vida desses indivíduos. Então, entrando um pouquinho para essa questão do rígido acinético, a gente tem que esses indivíduos, eles têm uma redução da força da musculatura extensora em comparação com a musculatura flexora da coluna vertebral. E isso acaba levando, então, a alterações dos parâmetros biomecânicos da marcha, como, por exemplo, déficit de equilíbrio, diminuição na capacidade funcional. Então, tendo em vista isso, a gente destaca, então, a gente enfatiza a necessidade de exercícios com ênfase na musculatura extensora da coluna vertebral. E quando a gente fala sobre essa musculatura, ela é uma musculatura responsável pela estabilização da coluna. Então, quando ela está fortalecida, ela acaba auxiliando nesses ajustes citados anteriormente. Então, isso acaba afetando diretamente na questão de funcionalidade, na questão de independência e, consequência, melhora, né, nas atividades de vida diária desses indivíduos. Então, algumas terapias não farmacológicas, elas são utilizadas para reabilitação, sendo elas a fisioterapia aquática e a fisioterapia em solo seco. Então, esse processo de reabilitação em diferentes ambientes, ele acaba promovendo estímulos neurosensoriais
que são importantes para as habilidades motoras. Entrando um pouquinho numa delas, então a primeira é a fisioterapia aquática. Então, ela é uma estratégia interessante, né, no processo de reabilitação. Isso porque o ambiente aquático, ele tem a atuação, né, das propriedades físicas e fisiológicas pela imersão do corpo em água aquecida, como, por exemplo, a flutuabilidade, que é quando uma propriedade que está envolvida, então, na diminuição do peso corporal quando o corpo está imerso na água. E isso faz com que a gente tenha uma diminuição de cargas nas articulações. Então, isso faz com que tenha uma facilidade de realização de alguns movimentos. Também a gente tem outras forças que atuam, como, por exemplo, as forças hidrodinâmicas e hidrostáticas. Aqui a gente destaca a força de arrasto e a força de empuxo. A força de arrasto, ela é uma força hidrodinâmica que ela resiste ao movimento. Então, justamente por ser uma força resistiva, ela faz com que o indivíduo, ele tenha que, ele demanda, digamos assim, mais da parte neuromusculoesquelética, digamos assim, para vencer essa força. A gente também tem a força de empuxo, que ela é uma força vertical, onde ela atua no sentido oposto à gravidade. Então, o que acontece? Quando o indivíduo ele está na água, ele acaba tendo a atuação da força de empuxo, isso faz com que ele tenha uma diminuição do peso aparente, e isso também acaba influenciando na questão de mobilidade e outras questões também musculoesqueléticas durante a realização de exercícios na água. Também a gente tem outras forças que atuam, a gente tem, por exemplo, estímulos proprioceptivos, estímulos térmicos, estímulos táteis, tudo isso faz com que promova um relaxamento, diminua também a rigidez, e a gente sabe que no subtipo rígido cinético isso é bem importante. Então, tendo em vista o aumento, né, da estimulação sensorial, tendo em vista os ajustes posturais contínuos devido à questão da interferência da água e a modulação das alterações funcionais, a fisioterapia aquática ela é uma importante estratégia. Depois nós temos a fisioterapia em solo seco, que permite, então, a realização de exercícios com execução mais próxima das atividades de vida diária. Isso auxilia, então, tanto o terapeuta quanto o indivíduo na reprodução da realização desses exercícios para a musculatura extensora na prática clínica. Aqui eu trago um artigo, que ele é um artigo recente, ele é de 2023, ele é uma revisão sistemática com meta-análise, e ele é um estudo que ele comparou os efeitos de diferentes modalidades de exercícios físicos em indivíduos com doença de Parkinson. E a conclusão desse estudo, assim, as limitações desse estudo, elas são bem interessantes porque elas acabam justificando também um pouco do nosso interesse por esse trabalho que a gente está apresentando. Então, uma das limitações foi que esses estudos, eles apresentaram, então, os protocolos, porém, eles destacam a importância de protocolos específicos, com exercícios que acabam dando uma ênfase num grupo muscular ou numa musculatura específica, podendo, assim, possibilitando um tratamento mais eficaz para esses indivíduos. Outro ponto que também esse estudo ele destacou foi que os protocolos desse estudo, eles foram descritos como protocolos relativamente seguros. Então, isso é um ponto que a gente liga um alerta, porque para a prática clínica, a gente sabe que na literatura existem vários protocolos, porém, não são protocolos bem descritos, bem conduzidos. E isso faz com que seja difícil a nossa reprodutividade na prática clínica. Então, eles destacam a necessidade de mais estudos nessa área. Por fim, eles também sugerem que tenham estudos que consigam recrutar indivíduos com uma gravidade mais avançada da doença de Parkinson. E eles até acabam citando o subtipo rígido cinético. Então, isso faz com que a gente destaque esses pontos para agora entrar no nosso trabalho justificando ele. Que a gente justifica, né, o interesse nesse estudo justamente pela escassez de protocolos de exercícios bem descritos e seguros, a escassez também de indivíduos do tipo rígido acinético na literatura e um tratamento específico na musculatura que nessa população é vista como mais enfraquecida. E também a gente destaca, né, a importância de ter um estudo que analisa os efeitos imediatos de uma única sessão de fisioterapia aquática em água rasa, em solo seco, na manutenção das alterações posturais.
Então, a gente gostaria muito de que fosse um estudo para analisar esses efeitos imediatos, para a gente ver o quanto na prática clínica esses efeitos eles perduram, ou enfim, nessa população. Então, o objetivo desse trabalho, o objetivo geral, é elaborar, por meio de um estudo protocolo, 2 protocolos de exercícios com ênfase na musculatura extensora da coluna vertebral, sendo um deles em solo seco e outro em água rasa. E, posteriormente, por meio de um ensaio clínico randomizado, investigar os efeitos agudos de uma única sessão de fisioterapia em solo seco e em água rasa na capacidade funcional, além de verificar a aplicabilidade e a segurança desses protocolos em indivíduos com e sem doença de Parkinson do tipo rígido acinético. Entrando nos objetivos específicos, então, por meio do ensaio clínico randomizado, foi analisar o equilíbrio, a mobilidade, a flexibilidade da musculatura extensora, da musculatura posterior, de membros inferiores, através do teste Thumb and Go, sentar e levantar e teste banco de Wells. Além disso, analisar a autopercepção de mobilidade e bem-estar, através de uma aplicação de um questionário pré e pós-intervenção, e verificar a aplicabilidade e segurança dos protocolos através de um questionário elaborado pelas pesquisadoras. Então, o nosso trabalho foi aprovado no Comitê de Ética, e esse estudo ele é composto por um estudo protocolo e posterior ensaio clínico randomizado com aplicação de uma única sessão. Então, vou iniciar falando um pouquinho do nosso estudo protocolo, onde foram elaborados 2 protocolos de exercício, um em solo seco e outro em água rasa, com ênfase na musculatura extensora da coluna vertebral. Ambos os protocolos eles foram elaborados pelas pesquisadoras, com exercícios demonstrados através de imagens também produzidas por elas. Aqui eu trago a imagem do nosso protocolo em solo seco. Essa imagem, ela mostra a execução de exercícios no nível fácil de execução. Então, eles são divididos em exercícios de aquecimento, exercícios de mobilidade para a coluna vertebral, exercício de fortalecimento da musculatura extensora, exercícios de flexibilidade e de alongamento. Aqui eu trago um exemplo. Então, eu destaco na figura 2, que é um exercício que faz parte dos exercícios de mobilidade, que é a rotação de tronco. Então, com esse exemplo, eu queria mostrar para vocês que esse protocolo, ele contém uma descrição da execução, e isso é para conduzir melhor o terapeuta na hora de aplicar esse protocolo na prática clínica, para ele conseguir conduzir melhor no processo de reabilitação com o paciente. Então, na descrição, a gente acaba explicando como que o paciente tem que ficar, a posição, e a gente demonstra através da imagem a posição inicial e a final do movimento. Também a gente apresenta o nível de progressão, sendo ele nível fácil, moderado e difícil, e o número de séries e repetição. Então, todo o protocolo ele foi montado nesse formato, com descrição da execução, níveis de progressão, número de séries e repetição, tendo em vista que em cima vai ter o protocolo e abaixo as figuras correspondentes para cada exercício. Aqui eu trago o protocolo de água rasa, também com as imagens de cada exercício. Eles foram divididos em exercícios de aquecimento, exercícios de fortalecimento da musculatura extensora, exercícios e finalizando com exercícios de desaceleração. Aqui eu trago um exemplo, que é um exercício de aquecimento. Aqui, então, a gente tem a descrição da execução, também os níveis de progressão para cada exercício e o número de séries e repetição. Nesse caso, é o tempo, né, de aquecimento. Então, esses protocolos, né, o estudo protocolo, ele teve como objetivo elaborar 2 protocolos de exercícios, que foram o que eu mostrei anteriormente, com ênfase na musculatura extensora da coluna vertebral, sendo um protocolo em solo seco e outro protocolo em água rasa. Posteriormente, a gente, então, fez um ensaio clínico randomizado, que foi o estudo para investigar os efeitos agudos de uma única sessão de fisioterapia em solo seco e água rasa, utilizando, então, esses protocolos que eu falei anteriormente, e verificar, então, os efeitos agudos na capacidade funcional, além de verificar, então, a aplicabilidade e a segurança desses protocolos na população de estudo. Agora eu vou falar um pouquinho do ensaio clínico randomizado. Então, a nossa amostra ela é composta por 2 grupos, um grupo intervenção, que é o grupo de indivíduos com doença de Parkinson do tipo rígido acinético, e um grupo referência, que é um grupo sem doença de Parkinson. Os critérios de inclusão são
indivíduos, então, para o nosso grupo, né, intervenção, é o diagnóstico de doença de Parkinson há pelo menos 6 meses, do tipo rígido acinético, e classificação na escala de ON-IAR de 1 a 3, sendo que essa escala é uma escala para avaliação da incapacidade na doença de Parkinson. E 1 e 3 é uma classificação de leve a moderado. Nos critérios de inclusão para ambos os grupos, a gente tem idade entre 60 e 75 anos, ausência de patologias osteomusculares e neurológicas associadas, deambular de forma independente e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, os instrumentos de avaliação. Então, aqui a gente tem a ficha de anamnese, a gente tem o mini exame de estado mental, a gente tem a escala de ON-IAR modificada, e depois também foi utilizada a escala unificada da doença de Parkinson, o PDRS-3, para avaliação dos aspectos motores da doença, sendo os sintomas classificados leve a moderados, moderado a graves e graves. Nos instrumentos de avaliação, quanto à avaliação das medidas funcionais pré e pós-intervenções solo e água rasa, a gente fez essas avaliações através de 3 testes. Esses testes eles são testes simples e de fácil execução. Então, o primeiro dele é o Time Up and Go, que é o TUG. Aqui nessa imagem a gente pode ver, então ele é um teste onde o indivíduo, onde a gente acaba, né, tendo o tempo que o indivíduo leva para levantar de uma cadeira, dar a volta em um cone, que é uma distância de 3 metros, voltar e sentar na cadeira. Então, ele é um teste que ele acaba mensurando equilíbrio, mobilidade, risco de quedas, capacidade funcional. Então, tempos mais curtos na realização desse teste levam a impacto positivo na questão de capacidade funcional. O segundo teste utilizado foi o teste de sentar e levantar de 30 segundos, que ele é um teste onde os participantes eles são solicitados em levantar e sentar da cadeira no tempo mais rápido possível, sem auxílio e sem estímulo verbal, onde também, quanto maior o número de repetição num menor tempo, faz com que eles tenham uma maior capacidade funcional. Nesse caso, 30 segundos. Depois eu edito ali. E depois a gente tem o banco de Wells, que ele é um teste onde a gente consegue mensurar a flexibilidade da musculatura posterior de membros inferiores, onde o indivíduo ele flexiona o tronco sobre, né, o quadril, empurrando, então, um marcador e tem uma fita métrica. Quanto maior a distância, também melhor esses índices de capacidade. Aqui, a gente tem um outro instrumento de avaliação, que foi o questionário de autopercepção de mobilidade e bem-estar. Ele foi aplicado pré e pós-intervenção nas 2 intervenções. Esse score ele variava de 0 a 10, sendo nenhuma a ótima sensação de bem-estar geral, e no questionário de mobilidade, nenhuma a ótima sensação de mobilidade geral. Também foi aplicado um questionário de aplicabilidade e segurança dos protocolos. Esse teste, assim como o outro, ele foi elaborado pelas pesquisadoras. E esse teste, ele continha 8 perguntas, onde ele questionava se esse teste atendeu às expectativas, se ele era adequado quanto à função motora e cognitiva, segurança, conforto, experiência do teste, autopercepção de melhora na locomoção, viabilidade de continuidade, aceitação e uso futuro. E também variava de 0 a 10, sendo baixo a ótimo. Então, um pouquinho sobre a intervenção. Os indivíduos eles foram distribuídos de forma randomizada para as 2 intervenções, solo seco e água rasa. Todas as intervenções elas foram conduzidas em pequenos grupos e sob a supervisão direta das pesquisadoras, a fim da gente garantir uma execução técnica adequada e reduzir também o risco de lesões na realização dos exercícios. Cada sessão de intervenção teve duração de 60 minutos. Cada modalidade foi respeitado um período de 15 dias, então, para solo seco e água rasa, ou o contrário. A intensidade dos exercícios foi monitorada por Borg, de 6 a 20, e o grupo Parkinson, ele estava no período off, o período on da medicação antiparkinsoniana. Isso porque, para a gente, faz muito sentido, tendo em vista que o objetivo desse estudo é justamente a gente avaliar os efeitos imediatos desse protocolo na capacidade funcional e querer ver a questão de
de conseguir reproduzir esses protocolos. Então, a gente sabe que na clínica os indivíduos, eles vão estar sob o efeito da medicação. Então, para a gente era muito importante a gente conseguir reproduzir o máximo possível o que acontece no dia a dia desses sujeitos. Esse estudo, então, envolveu um pesquisador responsável pelas avaliações e 2 pelas intervenções, um para cada grupo. As avaliações foram realizadas sempre pelos mesmos pesquisadores. Todas as avaliações, elas foram realizadas na URGS, solo seco numa sala de cinesioterapia e fisioterapia aquática em piscina aquecida a 30 graus. A gente utilizou o processo Schiffod como nível de imersão. Para análise estatística, o tamanho amostral foi calculado a partir dos desfechos de TUG, com nível de significância 5%, poder estatístico 85%, totalizando, então, 10 participantes por grupo. Então, a normalidade dos dados foi por Shapiro-Wilk. A gente utilizou 2 testes. O primeiro deles foi o Coxon, que foi para as correlações intra-grupo, sendo apresentados em mediana, mínimo e máximo. E a gente utilizou o Mann-Whitney para os dados não paramétricos na comparação da variação entre as intervenções. A gente utilizou um P menor ou igual a 0,05. Então, agora eu vou apresentar os resultados desse estudo para vocês. Então, inicialmente, apresento aqui a tabela, né, das medidas, das características antropométricas dos nossos participantes. Então, a gente tem 2 grupos, o grupo referência, que são os indivíduos sem doença de Parkinson, e o grupo intervenção, que são indivíduos com doença de Parkinson, sendo 10 participantes em cada grupo. A gente utilizou, então, P menor ou igual a 0,05. Então, aqui, nessas primeiras variáveis, a gente tem que, através do valor de P, a gente observa uma semelhança em todas as variáveis incomuns. São elas idade, gênero, peso, massa, estatura e o IMC. Então, a nossa amostra ela se mostrou homogênea. Nessas 3 últimas variáveis, elas são variáveis da doença de Parkinson. Então, a primeira dela mostra a duração média de 5 anos da doença nos participantes. A segunda, então, é o ONHAR, onde a gente observa que a maioria dos participantes ficaram classificados, então, como 3, mostrando, então, uma incapacidade moderada. Quando a gente olha o PDRS, a gente vê que a pontuação média ficou 42, então os indivíduos, eles ficaram classificados com sintomas motores graves da doença, sendo acima de 40. Aqui, quando a gente olha, então, os resultados do nosso grupo intervenção, que é o grupo Parkinson, eu vou, então, apresentar brevemente o que tem nessa tabela. Então, a gente inicia com as variáveis funcionais, TUG, banco de Wells, senta e levanta, e o questionário de percepção de mobilidade e bem-estar. Aqui nós temos as 2 intervenções, fisioterapia aquática e intervenção em solo seco. Nós temos os valores pré e pós, apresentados em mediana, mínimo, máximo. Nós temos aqui pré e pós, e a variação do pré e do pós. Aqui nas significâncias, a gente começa a apresentar alguns resultados. Aqui a gente tem a comparação da variação entre as intervenções, e aqui nós temos o valor de P, considerando menor de 0,05. Então, aqui eu apresento os resultados que tiveram significância nas intervenções nos indivíduos com doença de Parkinson. Então, agora eu vou falar uma por uma delas. Iniciando com TUG, a gente observa, então, que houve diferença estatística na intervenção em solo seco, e isso nos faz observar que o tempo de realização do teste ele foi menor pós-intervenção. Então, eles melhoraram após a intervenção em solo seco. Quando a gente observa banco de Wells, a gente observa que houve diferença estatística também na intervenção em solo seco, com a distância percorrida maior pós-intervenção. Então, eles melhoraram banco de Wells pós-intervenção em solo seco. Observando, então, o teste de sentar e levantar, os indivíduos com doença de Parkinson, eles apresentaram diferença estatística em ambas as intervenções. Então, o número de repetições de sentar e levantar foi maior pós-intervenção, tanto em solo quanto em água. Quando a gente olha o questionário de autopercepção, a gente observa que houve diferença estatística significante em água rasa
para a mobilidade. Aqui, quando a gente observa a comparação da variação entre as intervenções, a gente não observou diferença em nenhuma variável observada. E isso nos faz ressaltar que as terapias, elas não se sobressaem. Então, isso é possível destacar, então, a importância de ambas terapias, tanto a intervenção em solo seco quanto a terapia aquática. Ambas elas são importantes aliadas no processo de reabilitação para as pessoas com e sem doença de Parkinson. Aqui agora eu vou apresentar, então, a tabela que mostra os resultados do nosso grupo referência, que é o nosso grupo sem doença de Parkinson. Então, aqui a gente observa que foram resultados bem expressivos, né, em todas as variáveis funcionais analisadas. Iniciando com o TUG, a gente observa que o grupo sem doença de Parkinson, ele apresentou diferença estatística em ambas as intervenções, com um tempo de realização do teste menor pós-intervenção. Então, eles melhoraram após a intervenção, tanto em solo quanto água. No banco de Wells, também foi observada diferença estatística em ambas as intervenções, com a distância percorrida menor pós-intervenção. Então, a gente percebeu que esses indivíduos sem doença de Parkinson, eles melhoraram pós-intervenção em ambas as terapias, solo e água. Ao observar, então, o teste senta e levanta, a gente vê que os indivíduos sem doença de Parkinson, eles apresentaram diferença estatística em ambas as intervenções, tanto solo quanto água. E o número de repetições foi maior pós-intervenção. Então, esses indivíduos, eles também melhoraram pós-intervenção. Ao analisar, então, o questionário de autopercepção, a gente observa que houve diferença estatística para a mobilidade em água rasa e tanto água rasa quanto solo para as questões de bem-estar em ambas intervenções para os indivíduos sem doença de Parkinson. Da mesma forma como os indivíduos com doença de Parkinson, o nosso grupo referência, ele também não apresentou diferença, né, estatística na comparação das variações, da variação das intervenções. Isso destaca novamente que as terapias, elas não se sobressaem. Então, tanto a terapia em água rasa quanto em solo seco, elas são importantes para a prática clínica e para a condução da reabilitação desses indivíduos. Aqui, então, por fim, a última tabela, que é a tabela que apresenta, então, os resultados do nosso questionário de aplicabilidade e segurança. E como a gente pode ver, ele apresentou um score ótimo. Então, esse questionário, né, o nosso protocolo, no caso, ele atendeu às expectativas dos participantes, ele foi adequado à condição motora e cognitiva, seguro e confortável, ótima percepção geral, com percepção de melhora na caminhada. Os indivíduos apresentaram interesse na continuidade do protocolo e recomendaram o protocolo para as outras pessoas. Isso tanto o grupo Parkinson quanto o grupo sem doença de Parkinson para ambas intervenções, solo e água. Então, entrando um pouquinho na discussão, retomando aqui o nosso objetivo, então, o primeiro objetivo é elaborar, por meio de um estudo protocolo, 2 protocolos de exercícios com ênfase na musculatura extensora da coluna vertebral, sendo um protocolo para água rasa e um protocolo para solo seco. Posteriormente, por meio de um ensaio clínico randomizado, então, investigar os efeitos agudos de uma única sessão de fisioterapia na capacidade funcional, além de verificar, então, a aplicabilidade e a segurança desses protocolos em indivíduos com e sem doença de Parkinson. Então, o que a gente consegue observar? Que ao analisar, então, as comparações da variação pré, pós, entre as intervenções aquática, solo seco, não foi observada, então, diferença estatística em ambos os grupos, com e sem doença de Parkinson, e nenhuma das variáveis funcionais. E isso nos faz pensar que as terapias, elas não se sobressaem, então, tanto a fisioterapia aquática quanto a fisioterapia em solo seco, elas são importantes aliadas e benéficas no processo de reabilitação. Então, a fisioterapia aquática, tendo em vista suas propriedades físicas, fisiológicas, hidrodinâmicas, hidrostáticas, ela faz com que o ambiente instável durante a imersão, ela leva a ajustes posturais contínuos. Isso faz com que isso seja um aliado nesse processo de manutenção das habilidades motoras. Tanto quanto a fisioterapia aquática, o solo seco também permite, então, benefícios, né? Então, isso faz com que esses exercícios utilizados na prática clínica, eles sejam reproduzidos
com uma execução mais próxima das atividades de vida diária, auxiliando, então, a realização desses exercícios e também a ativação das musculaturas trabalhadas. Quando a gente observa, então, o grupo sem doença de Parkinson, a gente percebe que eles apresentaram melhora em todos os testes para avaliação da capacidade funcional após a realização de ambos os protocolos. Quando a gente fala sobre o grupo com doença de Parkinson, eles apresentaram, então, resultados mais expressivos após a realização de fisioterapia em solo seco. Então, isso nos mostra a importância dos diferentes ambientes, das diferentes intervenções terapêuticas nesses ambientes solo e água dentro do processo de reabilitação. Quando a gente observa solo seco, a gente viu nos resultados que TUG, teste de senta e levanta e banco de Wells, em ambos os grupos, eles apresentaram resultados expressivos sobre a capacidade funcional após a intervenção. Quando a gente entra em água rasa, a gente observa que os indivíduos de ambos os grupos apresentaram resultados mais expressivos no teste de sentar e levantar e no questionário de autopercepção de mobilidade. Isso também levando a uma melhora nos parâmetros de capacidade funcional após a intervenção. Tendo em vista isso, a gente conseguiu observar que após uma única sessão das diferentes intervenções, solo seco, água rasa, os indivíduos do estudo eles se beneficiaram e eles apresentaram melhoras na capacidade funcional e na capacidade das habilidades de vida diária. Isso, então, destaca a importância desses protocolos de exercícios com ênfase nessas musculaturas, tendo em vista que a musculatura extensora da coluna vertebral ela é responsável pela estabilização de tronco. E isso faz com que gere um impacto, quando essa musculatura está fortalecida, na funcionalidade e na melhora dessas questões funcionais que o nosso estudo ele mostrou. É importante destacar que, além da preocupação nas escolhas de exercícios, na questão de garantia de segurança e tudo, a gente destaca a necessidade de ter um protocolo onde ele é aplicável. Então, para isso, o nosso estudo, ele verificou, através do questionário de autopercepção e aplicabilidade, a executabilidade e o uso futuro dos protocolos. E a gente percebeu que, para ambas intervenções, ambos os grupos, o score desse trabalho, desses protocolos, foi ótimo. Como limitação do estudo, a gente sugere, então, estudos com um número amostral maior para garantir a reprodutividade do trabalho. No entanto, a gente destaca que o nosso trabalho, ele seguiu o tamanho amostral calculado para a nossa variável escolhida. E também a gente sugere um estudo longitudinal para análise das variáveis funcionais a longo prazo, assim como a documentação da intensidade, do volume de treinamento, níveis de evolução de exercícios, para garantir, então, uma melhor condução terapêutica no processo de reabilitação. Como conclusão, então, a gente percebe que a redução da força da musculatura extensora da coluna vertebral, característica de indivíduos com doença de Parkinson do tipo rígido cinético, leva a uma diminuição da capacidade funcional, que envolve, então, equilíbrio, flexibilidade da musculatura posterior de membros inferiores, mobilidade, bem-estar. E isso ressalta a importância da elaboração de protocolos de exercícios bem descritos. Assim como, tanto a fisioterapia aquática quanto a fisioterapia em solo seco, elas se mostraram importantes aliadas no processo de reabilitação e benéficas na prática clínica. Também a gente conseguiu observar que uma única sessão, ela já apresentou melhoras nos parâmetros de capacidade funcional em indivíduos sem e com doença de Parkinson, além de melhorar os critérios de segurança, conforto, aceitação, continuidade no tratamento e recomendação desses protocolos para uso futuro. Então, assim, finalizando, esses achados, eles viabilizam a reprodução e aplicabilidade dos protocolos na prática clínica, eles auxiliam o terapeuta e garantem a segurança no processo de reabilitação, e assim, o nosso grupo de pesquisa na qual esse trabalho faz parte, ele já está realizando estudos longitudinais a fim de investigar os efeitos a longo prazo das intervenções aqui nesse trabalho de escritas. Obrigada. Muito bem, Fê. Para mim aqui deu 33h30. Nossa, parece que eu estou 1 hora. Não, mas tu falou bem, tu falou rapidinho em alguns momentos, mas tu falou bem, tá?
Claro, vamos ver os colegas, né? Eu já estou careca de saber esses dados, então, para nós, tem que ver o pessoal que não, né, que não está por dentro. Só antes de passar a palavra, acho que tira o compartilhamento só, Fê, que daí a gente consegue se ver, Ah, ver melhor. Isso. Eu só vou te chamar a atenção duas coisas que eu senti falta, tá? Eu tá. acho que tu tem que trazer o Borg ali quando tu fala do estudos protocolos. Não esquecem disso, né? Eu Daí colo... depois. Ah, tá. Eu acho que eu só não destaquei ele na É, fala. tu não destacou assim, até com uma questão de, né? Acho que isso é bem importante ali, quando tu tá falando do estudo protocolo, tá? Tá. E não esquece o clinical trials também ali, quando tu fala no ensaio clínico randomizado. É importante ter isso no slide, tá? Ah, esqueci. Uhum. E o resto eu vou deixar a galera falar agora. Muito bem, gente. Quem começa? Quem quer falar? O que que vocês acham? Oi, Lorena, bem-vinda. Temos uma pessoa no grupo nova, né? Não é nova para mim, né, Lorena? Mas é para o pessoal. Seja bem-vinda, Lorena. Liga o som. Deu. Oi, tudo bem? Tudo Prazer, meu bem? nome é Lorena, sou fisioterapeuta lá do Hospital Cristo Redentor. Conheci a Fernanda lá no Cristo, quando ela supervisionava o estágio lá dos alunos. Depois eu tive alguns estagiários da Neuro lá, passando lá comigo também, alunos da Fundação. E antes da pandemia, isso foi antes da pandemia. E aí eu tinha conversado com ela para a gente fazer doutorado, veio a pandemia e, enfim, eu, achei que as coisas estavam meio paradas e agora eu decidi retomar minha ideia de fazer doutorado. Eu fiz mestrado em outra área, nada a ver com neuro, mas eu trabalho com neuro em reabilitação, no ambulatório de reabilitação do Cristo Redentor, principalmente com pacientes com sequelas neurológicas adultas. Então, a minha ideia é fazer um doutorado com pacientes com o perfil do ambulatório que eu trabalho. Eu queria primeiro parabenizar a Fernanda, porque acho que foi bem trabalhoso essa pesquisa, bem trabalhosa, conseguir pacientes e conseguir pessoas que te ajudem também, né? Conseguir manter as mesmas pessoas para te ajudarem, né? Acho que isso tem bastante treino assim também por parte dos outros e colaboração. Mas assim, uma coisa que é que nem a Fernanda me perguntou quando eu queria fazer doutorado com ela, como é que eu estava assim em termos de pesquisa, eu falei que eu estava bem enferrujada. Mas uma coisa assim que a minha mãe, que é estatística, ela me pergunta: qual é a tua hipótese nula? Qual é a tua hipótese? Eu não sei, eu não lembro direito, que nem eu falei, eu tô enferrujada, mas assim, eu não consegui observar no teu estudo, Fernanda, se tu tem uma hipótese, principalmente se existe, sei lá, uma vantagem da, dos exercícios em água rasa e dos exercícios em solo. Isso daí, assim, que é uma coisa que a minha mãe, como ela é estatística, ela sempre ficava assim no meu ouvido, sabe? E isso daí eu não consegui, não observei, pelo menos, no teu estudo. É só essa dúvida, mas o resto tá, eu achei muito, tá de parabéns, assim, para quem tá chegando. Não, realmente, isso é uma coisa que a gente não apresenta no trabalho, né, prof? A gente não acaba Mas colocando uma hipótese nula ali. anula não, mas a gente coloca como a hipótese de ambas as terapias, depois até na discussão você coloca que a hipótese foi confirmada, enfim. Então, assim, Tá. Mariana, geralmente a gente coloca, logo depois que tu fala o teu objetivo do trabalho, a tua justificativa na introdução, a gente traz a hipótese principal, e aí depois lá na discussão a gente fala assim, conforme esperado, na hipótese, aconteceu ou não aconteceu, Sim. né? Fiquei na Quando dúvida. a gente falta colocar na apresentação ali, quando tu joga a justificativa, só põe a frase ali da hipótese, tá? Estava com dúvida de botar ali depois mesmo. Então, Pode colocar. aí eu coloco na justificativa essa questão das duas terapias que não se sobressaem. Que era o que a gente esperava. Lembra que a gente achava que Isso. ambas as terapias seriam positivas Isso. para esse.
Até melhor, que daí na hora dos resultados não precisa ficar repetitivo ali essa parte nas duas partes da tabela, né? Tá. Da minha parte é isso. Obrigada, Lorena. Posso falar? Claro. Parabéns pela apresentação, Fernanda. Eu vou dizer umas coisinhas assim que eu acho que são mais diretas da apresentação mesmo, talvez, até pela questão do tempo, talvez no dia tu possa estar nervosa e tu mesma disse que acaba falando bastante e de repente no dia pode ser que aconteça, até para não acontecer de tu se perder naquilo que tu quer dizer. Ali no início, tu acabou querendo explicar algumas coisas que eu acho que não tem tanta necessidade. Pode ser uma forma assim que tu otimize o tempo da apresentação até para tu destacar mais teus resultados do estudo. E ali também, em relação à própria apresentação, teve em alguns momentos que tu manteve o título, não sei se tem algum motivo, mas acho que acabou sobrecarregando a apresentação. Então, só para deixar mais limpo mesmo. São, assim, os dois apontamentos em relação à apresentação mesmo. Aí eu tenho algumas dúvidas, porque realmente não é a minha prática, né? Porque eu sou terapeuta ocupacional, e vocês trouxeram essa questão da musculatura extensora da coluna vertebral, mas pelo que eu entendi, não teve nenhuma avaliação específica para musculatura da... Não. Só essa relação que de repente possa ter com esses outros parâmetros que vocês avaliaram. Tá, entendi. E aí, agora entendi, na verdade. E a outra coisa é assim, vocês montaram um protocolo, achei bem legal, tá tudo bem descrito, acho que fica assim fácil de reproduzir mesmo quem tiver acesso, mas como é uma única sessão, e aí eu vi ali que tem níveis diferentes, né? Nível fácil, intermediário e difícil. Vocês, na pesquisa ali com os participantes, vocês usaram níveis diferentes ou mantiveram o mesmo nível para todos os participantes? A ideia do protocolo, a gente apresentou nas fotos, é o nível fácil, né, de execução. Mas na prática, a gente vai ajustando de forma individualizada para cada indivíduo. Então, a gente utilizou ali Borg para a gente conseguir ver isso. E até isso que eu tenho que destacar ali também, que eu acho que não ficou muito claro na hora de falar mesmo. Então, no dia, foi bem individualizado para cada indivíduo o nível de dificuldade. Uhum. Eu acho que seria isso, assim, também como uma... Mas achei bem legal dizer, assim, também a apresentação ali das tabelas, porque geralmente é muita informação e para quem não tem o material completo, né, de entender, eu gostei do jeito que tu vai apresentando, sinalizando, achei bem interessante. Eu até mudei bastante, eu tinha colocado o print, assim, do protocolo, depois eu vi, não vai dar para ler, vai ficar, talvez o pessoal vai ficar, meio que vai perder o foco, assim, até eu vou ficar meio perdida. Aí peguei só um exemplo. Na tabela também eu fiquei um pouco na dúvida se eu apresentava tudo ou não. Mas eu pensei, bom, como a banca vai ter acesso a tudo, talvez não cabe colocar ali, até para não ficar muito extensa. E essa questão dos slides, eu preciso realmente editar eles bonitinhos, eu não consegui ainda ajeitar direitinho o texto e estrutura, mas já anotei para limpar eles um pouquinho. Não, mas no geral, acho que tá bem, só foi aparecendo o título em vários deles, eu acho que sobrecarregou, mas o restante achei bem legal, parabéns. Nada. Eu acho que a Kátia pegou um ponto importante, assim, Fê. Eu acho que até a introdução tá legal, tá? Eu acho que eu estava olhando aqui, tu tomou pouquinho tempo da apresentação, deu 4 minutos e pouquinho. Eu acho que tu relacionou bem, tá? Eu acho que não precisa tirar nada. Olha, ficou sobrando quase uns 10 minutos de apresentação. Quem sabe tu te debruça um pouquinho mais no estudo protocolo, tá? Que isso é uma coisa que eu venho chamando a atenção de vocês desde o início, ali. Não sei se elas negam um pouco esse estudo protocolo, o que que é? Porque as pessoas gostam de publicar resultado, né? Mas o estudo protocolo é muito importante. Então, assim, ó, eu acho que dá para explicar um pouco melhor as tabelas, eu acho que dá para mostrar uns 2 exercícios.
tem que explicar isso do Borg, da intensidade, que os pacientes são muito diferentes entre si. E aí a gente já fez, geralmente, esse nível de intensidade, porque como eles são muito diferentes, para um tal exercício vai ser muito fácil, para outro vai ser mais difícil, né? Então, acho que assim, ó, dá para dar uma melhorada nesse sentido, né? E enfatizar, o estudo protocolo, tu passou correndo e tu te debruçou no ensaio clínico. E Sim. a gente sabe que o quão forte ele é, esse estudo protocolo para essa revista, tá? Sim, eu Então, tava com medo. dá para dar uma melhorada aí. Eu tava com muito medo do tempo, mas agora dá para ver que super dá para chamar mais atenção no protocolo. Não, e assim, Fê, se tu apresentar em 40, 45, não tem estresse, ninguém perde ponto, enfim, por causa disso. Eu prefiro que tu demore um pouco mais e apresente bem do que fique sobrando tempo. O sobrar tempo eu acho que é mais feio do que qualquer outra coisa, porque daí parece que você não aproveitou tudo que tu tinha. Então, pode falar com calma, né? Pode falar com calma certinho do estudo protocolo, como é que foi feito, né? Tu tem que dizer que os protocolos foram elaborados pelas próprias pesquisadoras, tu tem que dizer que o protocolo de fisioaquática foi em cima de um livro a qual você escreveu. Isso é importantíssimo, Fê. Quem é que faz isso? Escreve um livro e depois tenta publicar um artigo de um protocolo a qual foi o livro que você escreveu. Esse tipo de coisa tem que ser falado, guria. Não dá para deixar passar, entendeu? Então, assim, tu e a Andressa têm um caminho longo aí desde o TCC de graduação, né? Então, assim, tem que ser valorizado esse tipo de coisa, né? Até quando tu fala de estudo longitudinal, a gente tem 2 doutorandas que estão debruçadas em cima desse protocolo, fazendo todo um trabalho longitudinal. Isso tem que ser falado, né? Tem que ser falado, assim, com carinho, entendeu? Acho que dá para dar uma melhorada nisso aí. Sim. Tá? Muito bem. Mais quem? Oi. Oi, Tati. Parabéns, Fernanda. Gostei muito dos teus slides, assim, a apresentação ficou limpa, assim, ficou claro. Como a Kátia falou, acho que ali o título também, eu achei que não precisava repetir, assim. E a parte dos resultados, eu fiquei assim para ver, assim, eu sei que é muita informação, sabe? Mas eu tive também a introdução eu gostei, como tu apresentaste, assim, achei muito claro, mas o resultado ali, eu acho que tu poderia demorar um pouquinho mais, sabe? Porque é muita informação e tu quer entender, sabe? E a parte ali da metodologia que eu não entendi, que tu falou assim, grupos pequenos, o grupo intervenção e o grupo controle, eles faziam ao mesmo tempo? Eu não... Só para... Não, a gente quis dizer pequenos grupos no sentido da piscina mesmo, assim, na prática. Mas tudo foi randomizado. Então, a gente, no dia, então, tinham indivíduos com e sem doença de Parkinson, eles iam para a piscina de forma aleatória, então a gente misturava esses grupos. Então, eram pequenos grupos, assim, a gente tinha uma média de 5, no máximo 5, não, nem chegava a 5, uns 3 a 4 indivíduos na piscina durante a intervenção. Então, foi mais esse sentido, assim, pequenos grupos para realizar a intervenção, até para o espaço da sala, até para a questão da logística de conseguir fazer as avaliações, enfim. Então, eram 4, mais ou menos, indivíduos. Tá, entendi. E eu achei genial isso do protocolo, achei muito legal, assim, a forma ali, como botar imagem, colocar a descrição, assim, gostei bastante. Parabéns mesmo pelo trabalho. Eu acho que é isso, assim, as outras coisas foram comentadas, mas parabéns, gostei bastante. Sabe que agora eu me lembrei de uma coisa que a Katine falou e eu falei, tem que falar sobre isso e me esqueci. A pergunta da Katine foi super interessante em relação a assim, vocês estudaram, vocês fizeram um protocolo voltado para, né, para musculatura extensora e vocês não apresentaram nada voltado para controle postural, para... Então, assim, a tua resposta tem que ser melhor, tá? Tu tem que dizer assim, não, a gente avaliou e deu muito trabalho que a gente fez. Então, assim, responde para a Katine tudo que vocês fizeram em relação a isso, só que a gente não achou um resultado positivo e a gente justifica isso por ter sido uma sessão só, né? Então, a gente não consegue ver uma mudança tão expressiva no controle postural com uma única sessão. E como o artigo já está muito grande, que é um artigo que é protocolo e mais ensaio clínico randomizado no mesmo artigo, a gente resolveu demonstrar
essas variáveis funcionais a qual a gente teve mais sucesso. Mas pretendemos também publicar a respeito disso. Mas, assim, tu tem que dizer que foi feito. Eu estava nessa dúvida, prof, se a banca questionasse, eu falo que foi. Claro, tu tem que Posso dizer falar? que sim, mas como a gente, os Tá. resultados ficaram praticamente iguais, então a gente já sabia que isso ia acontecer, porque uma única sessão é difícil mudar, ainda mais essa parte postural, então a gente resolveu optar nesse artigo em mostrar isso, mas a gente tem os dados, pretende publicar em outro artigo e tal, tem que falar. Legal, tá. Foi o que mais deu trabalho para vocês, foi avaliar tudo aquilo, guria. Ai, horrível. Sim, não, mas tá, eu não sabia se dava para abordar por ali. Pode, porque a gente não fez nada de errado, a gente só escolheu o que realmente deu e é o que as pessoas fazem, né? Mas a gente realmente não colocou por falta de espaço, né, Fê? Sim. Não tem mais, o artigo está gigante, então, assim, não tem mais como colocar toda a parte postural que foi analisado. Isso. Ótimo. Posso falar? Deve. Parabéns, Fê, bem didática a tua apresentação, entendi tudo. Lembra bem. Foi bem legal. Só uma coisa que me chamaram a atenção na minha qualificação foi as terminologias de água rasa e fisioterapia aquática. Eu não sei se no teu trabalho escrito tu escolheu uma ou outra, né? Mas na apresentação tu usou as duas formas. Claro que pra gente que já entende, né, sobre o trabalho fica mais fácil. Mas talvez para quem esteja de fora, né, se confunda um pouco. Penso que seja dois tipos de tratamento ou algo assim. Talvez para a apresentação tu escolher um e falar só sobre um. É que, na verdade, na fisioterapia aquática, quer dizer, não sei se tu ia falar mais alguma coisa agora. Não, eu ia falar que a fisioterapia aquática a gente tem água rasa e água funda. Então, só que eu entendi que, na verdade, quando eu falar, então eu tenho que falar, tipo, fisioterapia aquática em água rasa. Para não ficar tipo, só fisioterapia aquática e depois. Eu vi que quando eu falei, eu lembrei que eu tinha falado. Provavelmente na parte escrita tu tem cuidado. Mas é mais esse sentido, tipo, fisioterapia aquática em água rasa e aí o solo seco. Tipo, essas que daí no trabalho escrito a gente. Há muita coisa para falar, né? Mas. Que daí abreviado. E outra coisa que eu notei. Nenhum protocolo foi publicado até agora, né? Não, desses. Daí, no slide, tu tem uma referência embaixo da professora Sequete 2019. Parece que... É que daí é isso que eu vou daí falar mais quando eu estender. É porque as imagens desse protocolo e a descrição dos exercícios foram retirados desse livro que a prof falou, que foi o livro que a gente publicou em 2019. Só que daí eu não falei. Que dá a entender que já está publicado, né? Sim, verdade. Eu acho que é isso. Parabéns. Boa sorte. Isso aí da nomenclatura água rasa vai vir, né? Eu já falei, isso é uma coisa que a gente optou por usar, porque, enfim, a URGS ali, é a nossa parceira, eles estão utilizando essa terminologia, eles estão publicando assim, por isso que a gente está mantendo assim. Mas eu tenho certeza que vai vir, tá? Essa pergunta vai vir, né? Porque tu sabe. Sim. Olha, eu tenho um hamster. O hamster dele, queria mostrar o hamster para você. Bom, desculpa, vamos continuar. Quem é o próximo, gente? Pode ser eu. Parabéns, Fê, pela apresentação. Também achei bem clara, bem fluida, assim, foi bom de acompanhar. Na verdade, de diferente do que o pessoal falou, eu só fiquei com uma... Olha, a primeira vez na vida que eu vou fazer apontamento de análise estatística, não entendo nada, sou um zero esquerda. Mas eu tava hoje... Eu tava... Não, né, é uma dúvida mesmo, porque assim, eu tava hoje até do meu artigo ali, vendo a questão da análise do cálculo amostral. E aí... Eu nunca presto atenção na análise estatística do estudo dos outros. Aí hoje eu prestei atenção na tua. Então, em como tu chegou no tamanho amostral. E aí eu fiquei na dúvida se tu usou um artigo de base ou se tu fez pelo estudo piloto. Não ficou claro isso para mim, pelo menos. Quando eu abri o slide, eu vi que antes da apresentação eu cortei a referência para botar embaixo e eu não colei ela em nenhum lugar. Mas sim, foi retirada de um estudo. É um estudo da ORCS. Eu vou colocar essa referência. É um estudo de 2020. Eu realmente, eu tirei e sumiu agora o meu colar do slide. Mas isso vai estar apresentado nesse slide. Eu vou anotar.
Fê, vocês chegaram a colocar os valores que eu pedi, eu não cheguei a conferir isso. Você colocou a Sim. média e desvio de onde foi feito o cálculo, né? Tá. Não na apresentação, prof, no trabalho escrito, Ah, não, tá, tudo bem, tudo bem. mas precisa colocar no escrito aqui no slide? Coloca, isso daí fica mais fidedigno. Coloca os valores. Tá. Se fosse uma coisa mais difícil, eu ia dizer pro Felipe responder para nós. Tudo certo. Estatística, ninguém sabe Ou responder. então a mãe da Lorena, já chamou a mãe da Lorena. Bah, ô, gurias, agora uma mãe estatística no grupo era tudo que a gente precisava, né? Tá tudo certo. Mais alguém, gente? Quando é que vai ser a defesa? Vai ser dia 16. Assim, mais 12 dias aí para dar uma estudada. Chega, né, Fernanda, de dar uma estudada, né? Tá na hora de apresentar isso aí, ver. Deus, meu Deus. Chega. Já era. Foi tempo. Anos. É isso, gente. No mais ficou claro? Eu acho que tá bem feio. Eu acho que só esses pontinhos, esses detalhes, assim, né? Ir mais firme, mais confiante na apresentação, defendendo mais, né? Então, assim, é um trabalho que tem história aí, né? É um trabalho que está sendo. As gurias estão dando continuidade, então não é brincadeira, tá? Tem que ir mais confiante, assim, só. Deu 32 minutos, né, prof? 33h30 no meu aqui. Tá. Eu vou organizando. Então, perfeito. Então tá, gente. É isso? Então tá. Segunda-feira, por favor, quem puder compareça, né? A gente vai, Lorena, principalmente tu, acho que é importante a tua participação, é o trabalho da Mariana, que está fechando, a gente está fechando o assunto do doutorado dela, então ela vai trazer, então, tudo que, né, tudo que ela já revisou até agora, vai trazer a nossa ideia, e eu sempre gosto de trazer para o grupo, assim, até para a gente, né, sempre tem alguém que enxerga, às vezes, alguma coisa que a gente não está enxergando, assim. E aí a gente pretende fechar o trabalho dela já para começar a escrever, enfim, na segunda-feira, né, Mari? É às 19h30 também? Isso, 19h30 também. Aham. Tá. Tá, estarei presente. Uhum. Mari, tá desligado tua câmera, teu áudio. Eu acho que tá ligado, Gente, só não tá funcionando. não tá funcionando mais. Tudo bem. Então, ela tá pedindo, galera, venham que é importante, né? A gente precisa fechar o trabalho dela, é bem legal, tá? Então tá, é isso então. Então tá. Então, foto, Duda. Ai, não serei. Duda, tu já foi melhor nessa parte de blogueira e tal, tu já foi melhor. Fê, eu tô com 72 abas abertas na minha cabeça. Não abri a aba da tira foto hoje. Vamos tirar agora? Vamos, todo mundo bonitinho. Fê, quer botar a tua apresentação ou não vamos dar spoilers? Tanto faz, posso botar aqui. Coloca. Põe no slide e finge que está explicando, assim, então. Só vai aparecer ali Vamos ficar todo 139 mundo likes. naturalzinho. Calma. Oi? Deixa eu ver. Então, obrigado.